Essa manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre dois pilares de uma liderança vitoriosa. Dois pilares de uma liderança vitoriosa. Me desculpe os irmãos, mas nesses dias eu tenho falado sobre graça. Nós não temos pregado sobre outra coisa. E cada vez que a gente chega aqui no prédio, a cada manhã que nós vemos esse trabalho, não tem como a gente pensar em outra coisa que não seja construção. Então, sempre a gente tem a oportunidade de falar, a gente está falando de pilar, a gente está falando de fundação, a gente está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Está falando de edificar, de construir, porque não tem jeito, não tem como a gente não se alegrar quando a gente chega aqui e vê os irmãos trabalhando e fazendo e o que Deus já tem colocado no nosso coração do que esse prédio vai se tornar. E eu quero dizer para os irmãos que Deus preparou um novo tempo para a nossa vida, quem recebe. Estamos debaixo desse decreto apostólico. Esse decreto não é nosso, esse decreto é do apóstolo Doriel, que nos cobre espiritualmente, que cobre a igreja. É um decreto apostólico sobre o Brasil, sobre a igreja, a Casa da Bênção do Brasil, e nós não estamos de fora desse decreto, nós estamos debaixo dele também. Então não tem como a gente não ficar alegre com tudo aquilo que Deus tem feito, e eu quero dizer para os irmãos que o melhor de Deus ainda está por vir. Pode parecer clichê, pode parecer repetitivo, mas é verdade. Olhe para o seu e diga: o melhor de Deus está por vir. Dois pilares de uma liderança vitoriosa. Deixa eu correr, meu tempo é curto. Dois pilares de uma liderança vitoriosa. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 3, 12, 13. Se você vai usar o celular como Bíblia, não tem problema, desde que a partir de agora o seu celular esteja no silencioso. 1 Coríntios capítulo 13. Quando você encontrar, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, quero te agradecer por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem colocado em nosso coração. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a nossa vida. Que possamos desfrutar, Senhor, de luz, de conhecimento, de compreensão da Tua palavra. Eu rejeito e expulso qualquer espírito de distração e desconforto que nos impede e bloqueia a transmissão da Tua palavra. Que sejamos edificados e abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. E todos os que creem digam amém. Verso 12 do capítulo 3 de 1 aos Coríntios. Se alguém constrói, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade, da obra de cada um. Toda construção, ela precisa necessariamente estar edificada e apoiada em pilares. O reino de Deus também, como construção, como edifício, deve também estar apoiado em pilares. Toda liderança eficaz, toda liderança eficiente deve observar uma série de aspectos, deve observar uma série de fatores a fim de que aquilo que foi ou que está sendo construído permaneça. E de tantos princípios que a gente poderia trazer para os irmãos aqui nesta manhã, eu quero separar dois. Dois que sem os quais nenhuma liderança há de prosperar, no meu ponto de vista. Qualquer líder que quiser edificar para o reino de Deus sem observar estas duas coisas que quero trazer ao coração dos irmãos,
não será uma liderança eficiente, longeva, duradoura. Os dois pilares que sustentam uma liderança que vence. Quantos querem fazer parte de uma liderança que vence? Digam amém. Quantos são essa liderança que vence? Diga amém. Não se pronuncie, ativa o Espírito dando glória a Deus. Olhe para cá. Capacidade e caráter. Capacidade, caráter. Capacidade, caráter. Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo que um dia, e a gente nunca sabe que dia é esse, mas o dia está com D maiúsculo, então significa que não é um dia da semana qualquer, diz o dia. Um dia especial, é um dia diferente, mas é um dia onde toda a obra que foi feita. A gente tem trabalhado aqui muito com os irmãos sobre a importância de entendermos que não é o muito fazer que agrada a Deus, mas é fazer aquilo que Deus mandou que façamos. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas para Deus que Deus não pediu que fizéssemos. Nós queremos fazer tantas coisas para Deus que Deus não pediu que façamos, quando na verdade Deus espera que nós apenas façamos uma coisa, e uma coisa apenas, que é cumprir o sonho, cumprir o desejo que está no centro do seu coração. E toda liderança que vence, que vai impactar a cidade, deve estar estabelecida sobre a capacidade e o caráter. Vou mostrar para os irmãos que toda liderança eficaz na Bíblia, ela não foi feita apenas de pessoas capazes. Capacidade é um elemento muito importante numa liderança cristã. É muito importante nós buscarmos aprender mais. Quantos querem aprender mais? Digam amém. Quantos querem crescer mais? Digam amém. A gente vive no mundo da capacidade, onde você vai fazer uma entrevista de emprego, você é avaliado primariamente pela sua capacidade, por aquilo que você sabe fazer. Vai comigo a Êxodo, capítulo de número 18. Êxodo 18. Quando você encontrar, diga amém. Aqui é uma conversa entre Jetro e Moisés. Jetro diz a Moisés em Êxodo 18, verso 21. Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes ou com capacidade. Mas ele não para na capacidade, ele diz também: tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto, e estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Olhe para mim. Moisés estava esgotado porque tinha que liderar uma nação inteira sozinho. A maior vitória de um líder não é liderar sozinho. A maior vitória de um líder é compartilhar a liderança. Moisés estava esgotado porque não conseguia liderar sozinho. Jetro, seu sogro, olha para ele e diz: você está fazendo uma coisa errada. Procure no meio do povo 2 pilares: homens capazes. Só capacidade está bom? Homens tementes a Deus. Temor a Deus não é capacidade, temor a Deus é caráter. Tementes a Deus, e o que mais diz? Dignos de confiança.
Quando você fala assim que uma pessoa é digna da tua confiança, é sinal de que aquela pessoa tem caráter. E ele disse: inimigo ou inimigos da desonestidade. Quem é inimigo da desonestidade é amigo da honestidade. E aqueles que são honestos têm caráter. Capacidade. Caráter. Atos 6. Quem achou, diga amém. Verso 3. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa. Depois da descida do Espírito Santo, agora é hora da multiplicação. Toda a igreja cheia do Espírito Santo necessariamente deve multiplicar. Faltou você dar um glória a Deus mais forte. Toda a igreja cheia do Espírito Santo deve necessariamente multiplicar. Porque o Espírito Santo que foi dado a você não pode ficar dentro de você. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, assim como o Espírito lhes havia dado, mas em seguida eles saíram e corajosamente, audaciosamente anunciavam o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo que Deus deu a você não é para você. O Espírito Santo que Deus deu para você é para te dar coragem para ganhar o mundo. Capacidade. Caráter. Irmãos, escolham entre vocês homens de bom testemunho. Quem dá bom testemunho tem caráter. Procura entre vocês, irmãos, para liderar essa igreja que só cresce, que a cada dia Deus vai acrescentando aos milhares. Eu quero ser essa igreja, diga glória a Deus. A cada dia Deus acrescenta aos milhares. Mas procura entre vocês homens de caráter, homens de bom testemunho, mas que não basta apenas eles terem um bom caráter, um bom testemunho, eles precisam também de capacidade. Então procure homens que além de capazes, ou além de bom caráter, de bom testemunho, sejam também capazes. Procure então homens cheios do Espírito Santo. Naquilo que você não se sente capaz de fazer, o Espírito Santo lhe promove a capacitação. Pastor, tem tantas coisas no reino de Deus que eu não sou capaz de fazer ainda, mas o dia em que o Espírito do Senhor for derramado poderosamente sobre a sua vida, a unção da capacidade virá sobre você. Os que os irmãos não entenderam. O Espírito Santo quer derramar uma unção de capacidade sem limites, a ponto de nos deixar preparados e prontos para tudo. Quantos recebem, digam amém. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria é o quê? Capacidade. Bom testemunho, caráter. Cheio do Espírito Santo, capacidade. Cheio de sabedoria, capacidade. Desculpe, não quero ofender nenhum irmão, nenhuma irmã aqui nessa manhã. E quero até
dirigir-me mais precisamente ao meu coração, porque o primeiro que ouve a palavra é quem a ministra. Não estou apontando para ninguém, mas quero falar para mim, quero falar para minha esposa, pastora Ronimar, quero falar aos pastores e pastoras que estão aqui. Peço licença ao nosso missionário, com todo respeito, à nossa missionária, com todo respeito, a me direcionar aos pastores e pastoras. Por favor, não quero que nenhum irmão se ofenda com essa palavra. Mas na igreja primitiva se procurava homens de caráter, de bom testemunho, de capacidade, cheios do Espírito Santo, mas também de sabedoria. Irmãos, com licença. A maioria das pessoas que... Desculpa, eu não quero ofender a ninguém. A maioria das pessoas que lideram no reino de Deus nunca leram um livro de liderança. A maioria das pessoas que nós levantamos como líderes dentro da igreja, eles não têm a mínima noção do que é. Eles enxergam liderar como um cargo, quando na verdade liderar é um encargo. Eu quero liderar pessoas, mas eu nunca li um livro sobre liderança. Como eu vou poder? É como a gente tentar fazer com que uma pessoa ensine um outro a fazer aquilo que ela mesma não sabe fazer. Procure homens cheios de sabedoria, capacidade, caráter. 2 Timóteo 2. Amém. 2 Timóteo 2. Verso 1 e 2 dizem assim: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Capacidade, caráter. Eu vou encerrar dizendo isso. Paulo escreve para Timóteo dizendo: meu filho, se você está se sentindo fraco no seu ministério, tem graça para você. Timóteo, quando lhe faltar alguma coisa, quando lhe faltar forças, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E meu filho, preste atenção ali para mim, aquilo que eu te ensinei, Timóteo, as palavras que você ouviu da minha boca, na presença de muitas testemunhas, ensina, confie para as pessoas que têm capacidade e caráter. Confias a homens fiéis. Pessoas só são fiéis porque têm caráter. Quem é fiel porque é fiel. Não é fiel porque tem motivos para ser fiel. É fiel porque é fiel, porque tem caráter. Mas confia essa palavra também a homens capazes. Capacidade. Caráter. Olhe para mim.
A gente vive uma igreja, uma cultura de reino que é um pouco controversa. Olhe para mim, eu estou terminando, missionário. Vou falar isso e vou parar. Mas eu não posso ficar sem dizer isso, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Perceba que em todas essas passagens que nós lemos, a capacidade e o caráter sempre estão juntos. Estão até no mesmo versículo, não é que nem está um num verso e outro no outro. A capacidade e o caráter sempre vêm juntos. Nós não podemos ser uma igreja que privilegia a capacidade em detrimento do caráter. Nós não podemos ser uma igreja que privilegia o capaz em detrimento da sua falta de caráter. A gente vê certas condutas, certas posturas, certas atitudes no meio da igreja entre alguns irmãos, algumas atitudes carnais e pecaminosas, e a gente fala assim: mas ele é tão usado por Deus, e daí se de vez em quando ele pisa na bola? Deus usa ele muito. Só porque uma pessoa tem meia dúzia de dons, ela tem capacidade, mas se ela não tem caráter, ela não é um obreiro, não é uma obreira aprovada pelo Senhor. Sim, eu quero os dons, porque os dons lhe abrem o caminho. O dom do rei abre o caminho. O dom te leva a um patamar, a capacidade te leva a um nível, mas o que te sustenta é o caráter. Por isso é que nós não vamos ser uma igreja de líderes de altos e baixos, mas nós seremos uma igreja equilibrada e ajustada, porque somos um povo de capacidade, mas também somos um povo de caráter lapidado. Quantos querem capacidade e caráter? Fiquem de pé no seu lugar comigo, por favor.